O procedimento é fácil e repetitivo. Pegar no telemóvel, abrir uma rede social, assistir a um vídeo de poucos segundos e passar ao próximo. Este simples ato, conhecido como scroll, tornou-se parte do cotidiano de muitos portugueses como forma de entretenimento. No entanto, um estudo do Departamento de Psicologia da Universidade de Toronto, no Canadá, revelou que o ato de fazer scroll é, na verdade, um sinal de aborrecimento. Segundo o estudo a que o jornal The Guardian teve acesso, ao contrário do que se pensava, a visualização destes pequenos vídeos pode aumentar o sentimento de tédio. No artigo publicado no Journal of Experimental Psychology, os investigadores explicam que há uma relação entre o tédio e a comutação digital. Ou seja, as pessoas alternam entre vídeos ou avançam rapidamente para escapar ao tédio. Comportamento que em muitos casos pode ter o efeito contrário. Além de não combater o aborrecimento, o uso excessivo das redes sociais pode também reduzir os níveis de atenção, afetar a qualidade do sono, a alimentação, o desempenho escolar e até causar danos na saúde mental. Razões que levaram o governo espanhol a aprovar um pacote de medidas para controlar a utilização das redes sociais pelos mais jovens. A nova legislação aumentou a idade para criar conta nas redes sociais para os 16 anos, ato que requer a autorização dos pais. Por cá foi estabelecida uma idade mínima de 13 anos para criar conta no Facebook e TikTok. Uma medida que Rosário Carmoni Costa considerou insuficiente. Em entrevista ao Jornal Público, a psicóloga clínica, psicoterapeuta e fundadora do Instituto Belong em Lisboa disse que não há nenhuma vantagem em dar acesso às redes sociais a jovens de 16 anos. Por esse motivo, defende que a utilização das redes sociais deve ser monitorizada pelos pais e que os telemóveis devem ser proibidos nas escolas. Mas se pensa que o ato de fazer scroll afeta apenas os mais jovens, desengane-se. Também os adultos estão viciados nas redes sociais. Um problema que se torna ainda mais evidente na hora de dormir. Uma investigação da National Sleep Foundation revelou que uma pessoa passa em média entre 30 a 60 minutos nas redes sociais antes de dormir. Um hábito que afeta o relógio circadiano responsável por regular o sono. Em declarações à Associated Press, a professora da Universidade de Medicina da Carolina do Sul, especializada em medicina do sono, Melissa Milanac, explicou que o cérebro precisa de relaxar antes de dormir. Algo que não acontece não só por causa da exposição à luz do telemóvel, mas também por causa dos estímulos visuais que deixam o utilizador preso ao ecrã. Os especialistas aconselham, por isso, reduzir o uso do telemóvel durante a noite e substituir o uso deste aparelho por outras tarefas, como ler um livro físico, tomar um banho quente, ouvir um podcast ou conviver com a família. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Nós estamos em direto pela Unifé TV, agora 23 horas, 4 minutos. E nós vamos falar hoje sobre esse tema que é muito polêmico e vem crescendo muito entre jovens, adolescentes, usuários da internet. Os famosos internautas, né? Que fazem o uso das redes sociais, dos vídeos de curta duração,
Nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje, vamos entender se realmente é uma prática inofensiva ou um vício, algo que já consome o tempo, a energia, a concentração de jovens e adolescentes, não apenas em Portugal, obviamente, mas hoje o mundo em si é tecnológico. Em diferentes lugares do mundo, nós podemos observar pessoas obcecadas, pessoas que gastam horas e horas em redes sociais, em feed de notícias, outros, construindo conteúdos, consumidores que de forma excessiva, quanto mais consomem, mais querem consumir. E nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje, essa influência entre os internautas que constantemente fazem uso das redes sociais, de uma forma geral, das plataformas que hoje existem aí disponíveis para todos. A partir de agora você pode participar do programa, inclusive você que considera o scroll um vício, uma dependência, um tédio, ou então algo que realmente para muitos talvez seja um passatempo, inicialmente seja um passatempo, você pode ligar para cá, conversar conosco, você pode deixar a sua opinião, você pode, através do 210 346091, é o telefone em direto aqui para você falar comigo agora, 210 346091, temos também o 218 368 008. WhatsApp 918 617 038. Daqui a pouquinho eu vou falar com o Dr. Pedro Rodrigues, ele que é psicólogo. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco por videochamada aqui no programa, para também nos ajudar a esclarecer dúvidas, ajustar alguns pontos de vista a respeito do tema, o quanto é prejudicial ou se é inofensivo, o devido uso, enfim, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Inclusive eu já quero colocar aqui na tela, a produção pode preparar, lá nos nossos stories nós temos algumas questões que foram colocadas para os internautas, os amigos das redes sociais. Nós temos aí a Unifé TV no Instagram e nos nossos stories está a primeira questão que nós colocamos para você agora. Você sabe o que significa scroll? Sim ou não? Você pode agora mesmo escrever aí. A segunda questão, nós já temos aí: quanto tempo passa a fazer scroll no seu telemóvel? Demasiado tempo, de forma moderada, muito pouco? Temos uma terceira questão: o que nota no seu nível de energia quando passa muito tempo a fazer scroll no telefone ou no telemóvel? Fica mais cansado, fica mais relaxado ou não se nota nenhuma diferença? E a quarta e última questão: o que faz para descansar a cabeça? Lê um livro, vê um filme, navega nas redes sociais ou outra coisa? Você pode agora mesmo participar conosco pelo 210 346 091. Qualquer lugar do mundo, pela aplicação da Unifé TV, você também pode participar, deixando a sua mensagem. Vou falar agora com o Dr. Pedro, que está conosco. Me dê imagens, por favor. Dr. Pedro, boa noite. O senhor me ouve? Olá, muito boa noite. Sim, perfeitamente. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui no debate público de hoje, poder ajudar quem está em casa, poder nivelar, de repente, alguns comportamentos. E eu queria que o senhor falasse já de antemão: para muitos é um vício, é prejudicial, compromete a saúde mental. Fala um pouquinho sobre o tema. Então, várias coisas. As palavras são sempre muito difíceis, não é? E quando nós ouvimos é um vício, é uma adição, não é? Associamos esse mesmo comportamento a outros comportamentos de utilização de drogas, de álcool. E, portanto, é perigoso podermos falar que o comportamento de scroll é um vício. Contudo, os estudos, ou pelo menos alguns dos estudos, tal e qual como vocês foram mostrando aqui na introdução da vossa peça, apresentam aqui alguma indicação, não de que o comportamento de scroll em si seja prejudicial, mas a questão é a forma
como esse mesmo comportamento está a ser realizado. Ou seja, quando há um comportamento com características mais compulsivas, em que a própria pessoa não está a ter noção da consciência de há quanto tempo é que está a visualizar todo um conjunto de informação, sejam vídeos ou informação a que está a ler, aí sim passa a ser um comportamento de scroll em si problemático e que pode, sem dúvida alguma, não propriamente causar problemas psicológicos neste sentido, mas principalmente potenciar. Porque aquilo que a investigação também nos tem demonstrado é que quer para este comportamento de scroll, mas também para os comportamentos de adição aos videojogos pela internet, aquilo que se verifica é que uma parte significativa de utilizadores problemáticos, eu vou dizer dos ecrãs de uma maneira geral, apresentam já uma história anterior com sinais ou com evidência de sintomas depressivos e de ansiedade. E que, no fundo, estes comportamentos de uma utilização prejudicial, no fundo, vão potenciar estes problemas psicológicos, levar, por exemplo, a uma sensação de maior alheamento, e não é por acaso que vamos vendo também, quando pesquisamos sobre estes temas, né, este comportamento associado à palavra zombie. Portanto, no fundo, este alheamento social leva também, ou potencia também aqui fatores de isolamento social por haver um maior consumo de tempo dedicado aqui à pesquisa desta informação. E, portanto, principalmente isso é que deve ser sublinhado e continuado a investigar para perceber porque é que determinado conjunto de pessoas com certas características a priori parece que são aquelas que mais frequentemente apresentam maiores números em termos de utilização das redes sociais e deste comportamento de scroll. Portanto, aqui é que me parece ser fundamental, mais do que criar talvez este alerta, que não deixa de ser uma situação preocupante, mas este alerta de que há aqui um vício associado. Eu diria que é prudente podermos aqui pensar de uma forma mais equilibrada e, sem dúvida alguma, poder oferecer respostas quer a qualquer utilizador, quer aos mais jovens e, obviamente, aos pais, para poderem, obviamente, supervisionar de uma forma também mais cuidada a utilização dos ecrãs e da utilização das redes sociais dos seus filhos. Nós observamos, doutor Pedro, que para muitos talvez seja apenas um passatempo, né, não passa disso. Para outros, talvez com algum problema, né, algum problema emocional, como ansiedade, nervosismo, de repente busca, né, no scroll uma alternativa, né, um meio pelo qual ele pode se entreter ou se distrair. Para outros, talvez seja por curiosidade, apenas porque realmente gosta. Na sua opinião, então, o pouco que eu percebi, tem que ser avaliado muito bem de pessoa para pessoa, né? Vou dar um exemplo de aquilo que aconteceu muito recentemente. Estamos a falar desde 2013 até então, em que foi proposto no Manual de Diagnóstico da DSM-5 em 2013, depois mais à frente em 2021 pela Organização Mundial de Saúde no Manual de Diagnóstico do ICD-11, a perturbação da adição aos videojogos pela internet. Ou seja, começou-se a verificar também, tal e qual como este comportamento de scroll, que com a introdução massiva de cada vez
uma maior gama de videojogos, principalmente pela internet, mas não só, estava a levar a um comportamento observável por parte de vários utilizadores, crianças, jovens, mas também adultos, de uma forma problemática. E então houve necessidade de poder perceber porque é que se estava a verificar que as pessoas utilizadoras desta forma problemática dos videojogos pela internet estavam a ter comportamentos, por exemplo, de maior cansaço, de maiores dificuldades, por exemplo, em dormir, dificuldades com a alimentação, de estarem a perder também aqui a capacidade de se poderem envolver mais e melhor na escola ou no local de Né, doutor trabalho, Pedro? de estarem, ok? E portanto, houve necessidade de poder conseguir compreender que tipo de fenómeno era este, como é que ele podia ser avaliado através da utilização de determinados questionários ou determinadas entrevistas clínicas para podermos determinar se aquele comportamento era ou não um comportamento de adição patológico que necessita de tratamento. Por exemplo, hoje em dia, se formos perguntar à sociedade de uma maneira geral, vamos verificar que as pessoas têm uma ideia muito generalizada de que há uma percentagem muito grande de pessoas com dependência aos videojogos pela internet, principalmente nas crianças e nos jovens. Quando, na verdade, aquilo que os estudos científicos a nível global nos demonstram é que essa percentagem, por exemplo, a nível do espaço europeu, é de cerca de 1,3% a 1,9%. Não quer dizer que não seja problemático, obviamente que sim, e não é por acaso que vários países, nomeadamente Portugal, têm estado a pensar que medidas mais talvez restritivas, de maior e melhor supervisão por parte dos pais, dos adultos, para que possa ser feita uma utilização diferente relativamente aos equipamentos móveis e não só. No entanto, é necessário esta prudência de afirmar que aquele comportamento é um comportamento aditivo. E, portanto, porque tal e qual como você disse, e muito bem, a pessoa pode, por exemplo, uma pessoa com maior nível de ansiedade social e de dificuldades de interação com o outro, pode perfeitamente encontrar na utilização dos videojogos ou na navegação, neste scroll na internet, uma forma de conforto relativamente àquilo que é o seu sofrimento e isolamento social, sem dúvida alguma. Dizer que a pessoa está aqui viciada neste comportamento pode, eu diria, ser imprudente, porque na exagero, verdade, né? O que justifica o comportamento é aquilo que está na base do ponto de vista desta dificuldade psicológica. Okay. Agora, sem dúvida que o comportamento de scroll, desta visualização compulsiva de vídeos, principalmente estes vídeos com uma duração bastante breve, menos de 3 minutos, muitos deles, no fundo o que é que vão fazer? Vão provocar aqui, do ponto de vista do funcionamento cerebral, uma libertação muito mais frequente de um neurotransmissor que é chamado de dopamina e que no fundo é um transmissor que muito é visto como relacionado com uma sensação de bem-estar. E portanto, no fundo também perceber que quando eu recebo um link no Instagram de um amigo meu, olha, vê este vídeo, não é? E eu vou ver aquele vídeo e a seguir sinto que parece que não estou a controlar e vou continuar a ver um conjunto de outros vídeos a seguir àquele, no fundo também é importante perceber que isso vai acontecer porque o nosso cérebro também está a ter ou alguma sensação de bem-estar por esta libertação da dopamina. Contudo, se eu estiver a fazer uma pesquisa de uma informação de uma forma consciente e eu souber porque é que estou a fazer aquele scroll daquele determinado texto ou daquele determinado vídeo que estou a visualizar, terei uma maior capacidade de controle para poder parar o meu comportamento, porque os outros vídeos ou outra informação que vem a seguir já não é útil para aquela minha pesquisa.
mas numa boa parte das vezes, estes utilizadores com níveis mais problemáticos no comportamento de scroll, normalmente não estão tão conscientes de o que é que estão a procurar, porque estão a ler um texto que a determinada altura apresenta uma hiperligação, clicam nessa hiperligação que abre um outro texto e assim quase de uma forma infinita. E se for perguntado o que é que estavam a pesquisar inicialmente, muitas vezes este utilizador mais problemático não tem esta consciência e, portanto, no fundo vai ter uma sensação de flow, de estar a pairar sem controle. E é isso que vai começar a ser problemático ou não. No sono, alimentação e na interação social com o outro. Doutor Pedro, daqui a pouquinho eu volto com o senhor. Nós vamos às ruas agora para saber se as pessoas concordam. Nós entrevistamos algumas pessoas em Lisboa. Daqui a pouquinho também teremos algumas participações por telefone. Você pode ligar a partir de agora, 210-346-091. Nós já temos uma telespectadora, é a Ludmila. Muito boa noite, Ludmila. Boa noite, pastor Cicinho. Tudo bem? Tá tudo bem. Você já ouviu falar, você já tinha ouvido falar dessa palavra, scroll? Já sim, senhor. Confesso que para mim é um tanto quanto nova. Mas a descrição aqui do scroll é nada mais, nada menos do que rolar para cima ou rolar para baixo, que é o que os internautas fazem nas redes sociais, nos vídeos de curta duração. Hoje nós podemos observar jovens, adultos e até crianças, né? Sempre ali no telemóvel, sempre na curiosidade de encontrar novos vídeos relacionados àquilo que estava pesquisando ou relacionados a algo que gosta, comida, jogos, como falava o doutor Pedro, moda, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na sua opinião, você concorda com o ponto de vista do doutor Pedro? Ou você acredita que as pessoas tentam se refugiar nessas manias, nessas atitudes? É uma via de escape para muitos? Acaba por se tornar uma dependência ou simplesmente é um passatempo? Fala um pouquinho sobre o que você pensa do tema. Eu pegando um pouco do que o doutor falou, tem um pouco a ver, mas não totalmente. Que eu acredito que é uma via de escape para muita gente, tornou uma dependência, um vício, sim, para fazer passatempo, porque as pessoas se sentem muito solitárias e para fazer passar muito tempo, procurar algo que possa preencher, então vai rolando por vezes nem precisa de ver e só para passar tempo, fazer passar tempo e passa horas e horas e horas, só mesmo é como uma via de escape de tentar alguma coisa que possa preencher de alguma forma algum vazio, algo que possa preencher ou tentar ver algo que possa tirar dali de alguma, ao fim e ao cabo, algo que possa preencher a sua vida, que Sim. Acho que a pessoa se sente muito solitária. Agora, Ludmila, você então avalia, por exemplo, uma pessoa, independentemente da idade, que fica, por exemplo, 1, 2, 3, 5 horas a fazer scroll. Pode se considerar um dependente, um viciado? O que você pensa? Por exemplo, nós temos aqui na imagem, pode abrir na grua, por favor? Volta um pouquinho, se for possível, a imagem inicial. Olha só, crianças fazendo aqui scroll, né? Dá para se entender que são adolescentes, jovens. Pode colocar aí, por favor, em tela cheia, por gentileza, para as pessoas que estão em casa. Olha só, não sei se você está acompanhando aí por vídeo, Ludmila, mas... Sim, não é... Por exemplo... Não é errado... Sim, diga. Por exemplo, um adolescente, uma pessoa que fica nessa posição aí durante 2, 3, 4 horas, considera-se, na sua opinião, um dependente, um viciado, alguém que está com um problema grave que precisa de ajuda, ou é apenas uma coisa corriqueira, um passatempo?
Qual é o seu ponto de vista? Acredito, não é errado as pessoas passarem tempo na internet ou ver algo na internet. Isso não é errado de todo. Mas a partir do momento em que torna excessivo, já torna um vício. A pessoa já torna dependente daquilo, não consegue mais viver sem fazer o scroll, não é? E se a pessoa ficar um segundo, que seja 5 minutos, sem o aparelho, o telemóvel, o computador, que possa entrar na internet, e a pessoa já delira, entra em colapso mental, porque já se tornou um vício, já se tornou dependente daquilo. Não é errado de todo ver a internet, até porque pode-se tirar muitas informações, tirar coisas boas, aproveitar muitas coisas boas da internet, mas quando é excessivo, passa dias e horas, já torna dependente, já se torna um vício, a pessoa está doente completamente, que não consegue mais ficar sem olhar para a internet. E isso é prejudicial, na sua opinião? O jovem, o adolescente já não consegue socializar, já tem problemas de concentração na escola, afeta outras áreas da vida? Afeta sim, senhor. É extremamente prejudicial, porque hoje Por exemplo, em dia, qual é a sua atividade profissional, Ludmila? sou educadora de infância. Então você trabalha com crianças, de que faixa etária? De 3 meses a 3 anos. De bebê. 3 meses a 3 anos. Mas olha, eu já vi crianças, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos, com um tablet na mão. Não sei se você já viu. Já sim, senhor, já vi sim, é extremamente prejudicial. Ou seja, isso posso considerar um veneno que o adulto, a pessoa responsável, está a dar para o seu filho. Apresentar o mundo virtual é extremamente prejudicial. A pessoa, a partir daí, a criança já começa a crescer com a mentalidade do mundo marginal. Porque na internet há de tudo, né? Na internet há de tudo. Há violência, há jogos, há moda, vida perfeita, supostamente perfeita, né? Que de perfeita nós sabemos que não tem nada, mas as pessoas vendem uma vida perfeita nas redes sociais. Então, na sua opinião, tem que se tomar muito cuidado, tem que se haver um equilíbrio muito minucioso por parte dos pais, por parte dos adolescentes, para que isso não seja um problema grave amanhã. Exatamente. Extremamente vigilante. Os pais têm que estar mesmo vigilantes, mesmo em cima, porque é muito prejudicial, tanto para os adultos como para as crianças, principalmente para as crianças, porque no mundo virtual, como o senhor acabou de também fazer o comentário, que há de tudo. Sim. Tanto há coisas boas que se pode aproveitar, como também há o mundo da marginalidade, criminalidade e tudo mais, e que nas mãos de uma criança é um veneno, assim dizer. Geralmente não é pesquisa sobre aprendizado, sobre um novo idioma, sobre o curso de alguma coisa. Claro, há exceções, mas na grande maioria realmente a gente vê que é um entretenimento que acaba por levar o jovem, adolescente, a pessoa a um consumismo desenfreado. Ludmila, eu agradeço a sua participação aqui no debate público de hoje. Muito obrigado, boa noite e até uma próxima, tá bom? Obrigada pela oportunidade, obrigada. Nós é que agradecemos. Nós vamos às ruas de Lisboa para saber o que as pessoas entendem sobre scroll, né? Se elas praticam, se elas conhecem alguém. E daqui a pouco eu volto com o Dr. Pedro, falando mais sobre o tema, pontuando mais alguns detalhes, porque é muito importante a sua participação. Nós agradecemos o carinho da sua audiência. E se você tem determinadas situações que você acredita que possa ser prejudicial, espero que o programa de hoje contribua para uma melhora significativa nos seus hábitos tecnológicos. Vamos acompanhar essas entrevistas e já voltamos. Sabe o que significa fazer scroll? Sim, sei. É a utilização prolongada do telemóvel, correndo a várias aplicações e basicamente é isso.
E o senhor passa demasiado tempo a fazer scroll no seu telemóvel? Depende um bocadinho do tempo que eu tenho livre. No meu trabalho eu tenho períodos de muita atividade, tenho períodos de pouca atividade e habitualmente esses tempos mortos são preenchidos com recurso a um bocadinho de scroll excessivo, sim. Acaba por ser estar a passar numa aplicação, normalmente mais redes sociais, estar a passar conteúdo e a ver o que é que aparece sem focar em nada muito específico. Mas você passa demasiado tempo a fazer scroll no seu telemóvel nas redes sociais? É umas 2 horas, eu acho. Por dia? Por dia, rolando para cima e para baixo. Umas 5 horas diárias, ou mais. E como é que se sente quando o faz? Sinto-me bem, sinto-me entretido. Mas não se sente, por exemplo, mais cansado ou sente-se relaxado? Sinto-me mais cansado porque a vista também se cansa. Se calhar é um bocadinho mais cansada até do que relaxada. Não acho que isso seja minimamente relaxante. Sim, acho que aquilo adormece um bocado, de certa maneira. Acho que a energia perde-se um bocado, é a sensação com que eu fico. Aquilo é um exercício um bocado de uma pessoa ficar sem fazer nada, portanto é uma maneira de não fazer nada, uma pessoa sente assim um bocadinho, às tantas quase uma apatia e depois no final uma pessoa sente-se um bocado, sente que aquilo é um bocadinho estupidificante, mas parar depois também não é óbvio. Às vezes é a cabeça, né? Tá uma viagem, então a gente sente mesmo. É cansada mentalmente, né? Porque você está viajando, fazendo uma viagem pelos Facebook, pela Instagram, notícias. Então, às vezes, a gente se sente cansada mesmo. Eu não gosto muito de ficar muito. Quando eu saio assim para me relaxar, tipo um lugar bonito desse, aí eu quero deixar um pouco para lá o telefone. Depois que você já está há muito tempo, sim, né? Depois de um certo tempo, aí a gente acaba ficando um pouco cansado e acaba até deixando de lado o celular. Mas na sua opinião, o facto de estar sempre a fazer scroll no telemóvel pode ter um impacto negativo na nossa saúde? Pode, claro. E depende muito da forma como nós o utilizamos, principalmente quando falamos das crianças, até mais do que dos adultos. E tem muito a ver com a libertação de algumas substâncias, como a dopamina, que é o entretenimento fácil que é isso que nos traz o telemóvel. E claro que a utilização excessiva e a longo prazo tem sempre efeitos menos benéficos. Eu acho que sim. Principalmente porque passamos muito tempo com os ecrãs, acabamos por, à noite, por exemplo, ter a dificuldade no início do sono, ocupar tempo que poderia ser necessário para outras coisas, mais nesses aspectos. Sim, principalmente na geração de hoje em dia, porque os adolescentes, como eu e a maioria, está muito tempo agarrado ao telemóvel e isso não é bom. E é fácil para si concentrar-se no seu dia-a-dia sem ter de estar sempre a ir ao telemóvel ou vai com muita frequência? Vou com alguma frequência, faço aquilo que toda a gente faz, de vai ver as horas e de repente passaram 5 minutos e ainda não vi as horas, mas vi todas as mensagens de todas as aplicações. Acho que o momento mais difícil para mim é a noite, é o adormecer com o telemóvel ao lado, isso é difícil. Eu às vezes vou sem dar conta, sim, outras vezes vou porque ia ver qualquer coisa e distraio-me e acabo por não ver aquilo que ia ver inicialmente, mas lá está, quando estou no meu dia-a-dia, se não tiver tempo não sinto falta. Ele ocupa muito o nosso espaço e nós deixamos de fazer muitas coisas boas por causa do telemóvel. Nós temos a Suzete por telefone. Muito boa noite, Suzete. Boa noite. Tudo bem consigo? Tudo sim, obrigada. Me diz aí, quanto tempo você passa fazendo scroll por dia? Isso é algo que nós temos visto ultimamente, não é? Assim, eu falo por mim, né? Quando, a partir do momento que a pessoa já começa a exceder o limite dela, então já começa a se tornar um vício. Muitas das vezes ela não dá por conta, mas aquilo vai afetar certamente nas outras áreas da vida dela. Muitas das vezes não é algo perceptível, né? Mas muitas das vezes, com o decorrer do dia, a pessoa vai ficando irritada, né? E esse uso excessivo vai trazendo consequências. No meu caso, né, a gente sabe que o uso, né, de fazer o scroll, né, volta e meia, nós abrimos sim o telefone, vemos ali uma notícia, até porque nós temos que estar a par, né, de atualidades. Muitas das vezes são informações até que nos acrescentam, comunicar com alguém. Agora, a partir do momento que isso extrapola,
né? Muitas das vezes a gente mergulha ali num vídeo que não tem nada a ver, então isso, querendo ou não, já vai se tornando um escape. Problema, Vendo né? esse vídeo, vai aparecendo os outros e mais outros e vai tornando um problema, certamente, não só a nível físico, sim, né? sim. Mas assim próprio psicologicamente, mental também, a pessoa fica mais cansada e é inevitável não trazer consequências futuras. Suzete, então, tudo que se torna um desequilíbrio traz problema, tudo. Até mesmo aquilo que parece ser bom. Né? Nós acompanhamos aí um entrevistado que falou que chega a ficar 5 horas, né, fazendo scroll. Na sua opinião, já é desnecessário esse tempo? Já é, sim, porque a pessoa ela fica tão perdida nos pensamentos dela que ela não dá por conta, né, das horas que estão a passar, como, né, as pessoas nas ruas estavam a comentar, e eu também às vezes deparo com isso, porque eu ando muito pelos meios de transporte. Sim. E logo pela manhã eu me deparo, né, seja adolescente, pessoas mais adultas, até mesmo crianças, os pais estão a conversar, mas está ali crianças com o telefone, às vezes a ver vídeos logo pela manhã. E a mim faz uma certa confusão. Não que eu não pratique isso, não de uma forma assim, ou algo que logo de manhã eu tenho essa necessidade já, mas é algo que, pronto, eu procuro evitar porque eu sei que certamente, né, não vai fazer bem tanto para o meu dia em si, né, como vai ser ao longo do dia, mas por um futuro ou para os outros dias que virão pela frente. Então é algo assim que eu lido e vejo assim constantemente na rua, no convívio. Hoje em dia as pessoas até mesmo no convívio estão ali com o telefone, a teclar, até deixa de conviver, de falar. Então é algo que nós temos assim visto na atualidade e que infelizmente, né, a atualidade tem sido essa. Esse problema, né? Para muitos tem sido um problema. Eu estava aqui fazendo algumas contas, 24 horas, né, disponíveis para todo ser humano. Aí no caso desse entrevistado, 24 horas, vamos subtrair aqui 5 horas de scroll, aí ele passa mais 8 horas dormindo, sobram 11 horas para ele se alimentar, estudar e socializar, né? Pois é. Realmente é pouco, hein? Exatamente. E muitas das vezes no momento, certo, né, a pessoa não vê grandes consequências, mas aos poucos ela vai sendo sempre ali, algo vai interiorizar, né, porque às vezes não é assim por parte física, mas aos poucos ela, à medida que ela vai consumindo, né, se não for evitado com antecedência, a pessoa não colocar um limite, né, porque tudo também depende de nós, né, são as nossas escolhas. Quando eu quero fazer algo, por mais que eu tenha ali aquela vontade, eu vou colocar limites. Sim, eu vou estar ali um tempo, né? Como ali os entrevistados falaram, às vezes na hora do almoço, mas não necessariamente para fazer isso constantemente ou exceder o limite, né? Suzete, muito obrigado pela sua participação, muito gosto em tê-la aqui no programa, tá bem? Boa noite e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada. Me dê imagem, por favor, do Dr. Pedro Rodrigues, ele que é psicólogo, está conosco, ele já falou no início do programa, já apontou alguns detalhes sobre o tema. Nós temos também algumas questões lá nos stories do nosso Instagram, você pode agora mesmo acessar, deixar lá o seu comentário. Ao término do programa nós vamos fazer uma sondagem, saber como é que anda aí a mentalidade das pessoas, dos internautas, sobre essas questões que foram colocadas lá nos nossos stories. Você pode acessar rapidamente, Unifé TV, PT. Deixa lá a sua opinião sobre as 4 questões que nós colocamos. Se você sabe o que significa scroll, a primeira, quanto tempo passa a fazer scroll no seu telemóvel, o que nota no seu nível de energia quando passa muito tempo a fazer scroll no telemóvel, e o que faz para descansar a cabeça. Dr. Pedro Rodrigues, que está conosco, muitas pessoas falam aí acerca do scroll, como o senhor mencionou há pouco, realmente nada nocivo, nada prejudicial. Nós acompanhamos aí o entrevistado que passa 5 horas e realmente ele tem uma consciência de que não é prejudicial no caso para ele, né? Agora, eu queria que o senhor falasse, por exemplo,
o que poderia ser feito em relação às crianças? Porque me parece que há um limite de idade para se entrar nas redes sociais. Isso tem sido eficaz? As crianças têm dado um jeito, têm feito perfis falsos? Como é que se controla isso? Então, várias coisas. Para já, esse aspecto aqui do número de horas e que até a participante Ludmila referiu é fundamental. Muitas vezes os pais, principalmente os pais nas consultas, perguntam muito esta questão quando nós estamos a fazer esta avaliação junto dos filhos para perceber se há ou não um comportamento problemático da utilização dos ecrãs. Então os pais colocam esta questão, né? Qual é o tempo máximo de utilização do ecrã? Portanto, isto é quase a pergunta dos 10 milhões de euros. Qual é o tempo máximo nos dias 2 do século XXI de utilização de ecrã? Há uns anos, a Academia de Pediatria Americana estabeleceu um pouco este referencial de 2 horas por dia. Provavelmente muitas pessoas, ao ouvir esta ideia de 2 horas por dia, vão achar isso é impossível num mundo tão tecnológico. Mas se nós começarmos a fazer aquilo que você há pouco estava a tentar fazer, que é às 24 horas subtrair as 5 mais as 8 que se dorme, começamos a verificar que o tempo vai, sem dúvida alguma, escassear para todo um conjunto de outras atividades igualmente fundamentais da vida de qualquer pessoa, seja criança, jovem ou adulto. Portanto, este indicador, esta variável, quanto tempo é que é utilizado, neste caso específico do programa 2 que estamos a falar, do comportamento de scroll, é importante para também poder determinar se a pessoa em questão tem ou não tem um comportamento problemático. Era um apontamento que eu gostaria aqui de deixar, até para que os pais, educadores e outros, quando a observar o comportamento dos seus filhos, dos seus educandos, possam verificar através deste indicador simples se pode ou não estar a haver aqui um comportamento problemático. Portanto, há a haver um número de horas que se torna aqui excessivo e principalmente também, como vários outros participantes aqui referiram, que vai ter um impacto na vida das pessoas. Relativamente à questão que coloca e que também deu alguns exemplos, eu já vi crianças bem pequenas fazer utilização de tablets. Ainda agora, recentemente, a Suécia emitiu guidelines dizendo que, e já não é o primeiro país que o faz, de que a utilização de um equipamento eletrónico deve estar vedado até aos 2 anos de idade. Portanto, até aos 2 anos de idade não deve ser utilizado um ecrã por parte de crianças. Dos 2 anos até aos 6 anos deverá ser utilizado o ecrã por parte destas crianças, de acordo com as guidelines destes mesmos países, até um máximo que não exceda os 30 minutos, número 1, e número 2, que possa ser supervisionado pela presença de um adulto, dos pais ou outro adulto. A partir dos 6 anos de idade em diante, pode haver um aumento do ponto de vista do tempo de visualização, que não exceda aqui mais do que 1 hora. Normalmente, as boas práticas referem que este tempo de 1 hora possa e deva ser feito de forma intercalada com outras atividades, ou seja, não estar de forma constante, seguida, a usar aquela hora, e que, mais uma vez, possa, obviamente, ser supervisionado por parte de adultos. Relativamente à utilização das redes sociais, verificamos que não só crianças, e principalmente até adolescentes, terão aqui competências, principalmente os adolescentes, para forjar informação, para poderem
aqui utilizar as redes sociais e, portanto, aqui, no fundo, fica obviamente também mais difícil às próprias plataformas de redes sociais para poderem, obviamente, fazer este controle, mas também verificamos que há, principalmente adolescentes, menores do que 13 anos, que têm aqui perfis nas redes sociais com autorização e com o conhecimento dos pais. O que não é propriamente um grande espanto, ainda que preocupante, porque na área, por exemplo, dos videojogos, nós temos a informação nas capas dos videojogos de que há um sistema de classificação de idades para aquele videojogo, tal e qual como nos vídeos de filmes. Portanto, há uma avaliação que é feita por uma entidade independente. E nós verificamos que jogos com idades propostas de maiores de 18 anos estão a ser julgados, por exemplo, por pré-adolescentes de 10, 11 anos. E muitas vezes os pais não têm conhecimento desta mesma informação. Ou seja, há aqui uma iliteracia digital e nós precisamos, sem dúvida, de ter estes programas também como bons exemplos de alertar para estas informações, para que os educadores, os pais, possam estar conscientes daquilo que são alguns destes riscos para tomarem outra atitude. Até porque, doutor Pedro, nós vivemos num mundo tecnológico e a tendência é crescer e cada vez mais se tornar tecnológico. Então, acredito que a consciencialização é muito importante para os pais, para os jovens. Nós vamos agora a algumas entrevistas do Porto. Daqui a pouquinho eu volto para finalizar com o senhor. Nós já até estamos aí caminhando já para o fim do programa. Passou muito rápido, é um tema bastante explorado e que traz muitos pontos importantes que devem ser abordados. Mas vamos agora ao Porto, saber a opinião das pessoas e já retornamos. Sabe o que é que significa fazer scroll no telemóvel? Sim. É deslizar, por exemplo, no TikTok, um vídeo para cima. Costuma passar muito tempo a fazer scroll no seu telemóvel? Não, depende, né? do que for muito tempo, se calhar meia hora por dia. Costuma passar muito tempo a fazer scroll no seu telemóvel? Evito, mas às vezes é difícil. Mas assim, em média, num dia, quanto tempo é que passa? Menos de uma hora. Provavelmente, porque às vezes acontece, não é? A gente quando abre a página, principalmente das redes sociais, mas não tenho por hábito, não faço disso vida estar nas redes sociais porque não tenho tempo. Só no metro que venho da Maia para o Porto e portanto a viagem às vezes para estar um bocado ocupada é que costumo ver mais a internet e assim. Só à noite um bocadinho, às vezes ver as coisitas que me mandam e aquilo que eu vou mandar, de resto não perco tempo com isso, não. Porquê é que não perde tempo com o telemóvel? As coisas mais importantes. Olha, por exemplo, eu gosto de fazer sopa de letras à noite, sou viciada. Gosto de ler um bom livro e tenho que estar a ler e ler mesmo. Agora nem podia, porque não via nada. Mas agora já estou dedicada à leitura, que eu adoro. Portanto, a internet, essas coisas, ficam um bocadinho aquém. Só faço isso quando vejo que já tem muita coisa, as minhas irmãs, não vejo nada que a gente te manda, não sei o quê, pronto. E aí eu já perco um bocadinho de tempo. O que é que sente quando passa muito tempo no telemóvel? Sente-se mais cansado, com mais déficit de atenção, de concentração? Déficit de concentração, cansado não diria, mas um sentimento de que não fomos nada produtivos. Acho que ficamos com uma capacidade de concentração reduzida. Precisamos de mais estímulos, mais vezes e mais rápido. Por isso é que hoje em dia muitas crianças com dificuldade em ver um filme inteiro, por exemplo. Portanto, a longo prazo perdemos a capacidade de nos focar em coisas durante um tempo maior. Sim, ou seja, mesmo que eu entre às vezes no sentido de me distrair do resto do dia a dia, depois no final sinto que não é compensador. Mais tensa até da parte da coluna, uma pessoa está ali mais focada naquilo, verga-se mais, é como trabalhar no computador, não é? Uma pessoa fica mais tensa. Qual é que é a sua opinião sobre o uso excessivo do telemóvel? Acha que causa um impacto negativo na saúde das pessoas?
Acho que sim, concordo plenamente, principalmente às crianças. Acho que se dá logo aquele instrumento em vez de se dar uma chupeta ou um brinquedo. Para mim é fundamental isso. Acho que é tempo a mais. Vejo as crianças no metro agarradas aquilo aos jogos, não sei o quê. Cada qual faz o que quiser, eu acho excessivamente. Não é saudável de forma nenhuma, porque eu penso que tem uma boa parte, eu atrevo-me a dizer que 70% da população usa o telemóvel diariamente, fazem disso a vida delas. Portanto, acho que é muito mau. Usando excessivamente, não é? Lá está, como tudo tem que haver moderação, não é? Não podemos também estar sempre focados nisso. Mas aliás, nota-se cada vez mais juventude, até miúdos pequenos que cada vez mais cedo usam mais o telemóvel para estarem entretidos, não é? É o que eu digo, antigamente nós brincávamos na rua, era o elástico, a macaca, a jogar futebol, agora não se vê nada disso. Que se perdem os valores verdadeiros, o conversar com a família, trocar até opiniões, ideias, e os telemóveis veio tirar um bocadinho isso. É tudo inscrito, tudo não sei o quê, pronto. Tem alguma iniciativa própria para minimizar o tempo de ecrã? Uma coisa que eu costumo fazer é pôr o ecrã a preto e branco. Pá, comigo funciona mesmo bem, porque acaba por não haver tanto estímulo e parece que gera uma certa preguiça de estar a fazer scroll, então é uma técnica que eu uso e tem-me ajudado bastante. Nós temos a telespectadora Sandra conosco, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. E você, costuma passar quanto tempo nos ecrãs? Então, eu uso o telemóvel, mas com moderação, porque o telemóvel, a rede social em excessivo faz mal também, à saúde, psicológico. Você já teve experiências ruins de ficar muito tempo? Como é que você chegou a essa conclusão que é prejudicial? Porque faz mal tanto ao psicológico da pessoa, estar muito tempo em rede social. Você já pegou, por exemplo, o máximo que você ficou, não sei se você contabilizou, mas mais ou menos você se lembra um dia ou uma noite que você tenha excedido o tempo? Chegou a ficar em média quanto tempo na rede social? Então, antes eu ficava muito tempo em rede social. Eu até virava à noite isso. Mas isso prejudica muito, tanto o psicológico como os olhos. Mas hoje em dia não, tudo mudou. Você mudou a sua visão. Sim. Agora eu só mexo com moderação mesmo. Os jovens hoje têm esse hábito, né, de estar muito tempo no telefone, de ter o telemóvel sempre ali junto do rosto. A gente vê nos meios de transporte, nas ruas, nas calçadas, nos shoppings, onde vai, acho que até no cinema as pessoas levam o telefone e estão ali no filme, é um pouco o filme, é um pouco o telemóvel. Eu não sei como é que você vê isso, mas acredito que também você já notou esse envolvimento, né, com os tablets. Não sei, você fala de que localidade? Da Amadora. E você percebe isso por aí ou não? Sim. Porque até mesmo em grupos de amigos, eu tenho reparado que a maioria fica só no telemóvel, rede social, não presta atenção. Até mesmo na família, quando estão a comer à mesa, é só o telemóvel. Então eles ficam fechados naquele mundo. Isso aí prejudica muito também, tanto o meio de comunicação com os familiares e outros meios também. Então tá bem. Sandra, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Boa noite. Nada, boa noite. Até a próxima. Bom, vamos finalizar aqui com o Dr. Pedro, que está conosco. Dr. Pedro, eu queria que o senhor fizesse aí um apanhado e as considerações finais sobre o tema. Como é que os pais, como é que os adolescentes, as pessoas, elas podem fazer o uso devido das redes sociais, da internet de um modo geral, para que seja algo positivo, algo construtivo, né? Algo que venha beneficiar e não prejudicar. Então, uma das coisas que foi sendo aqui falada ao longo do programa, principalmente pela participação das várias pessoas, foi esta ideia de, eu não sei muito bem quanto tempo é que eu passo a fazer scroll nas redes sociais. Hoje em dia, a maior parte dos equipamentos, os smartphones, têm eles próprios
todo um conjunto de possibilidades de que o utilizador possa fazer uma seleção de um ponto de vista de critérios para limitar a utilização excessiva para lá de um determinado limite de redes sociais e não só. Okay? Ou seja, poder apelar às pessoas, sejam jovens, mas também adultos, de que o próprio equipamento apresenta aqui já por si próprio, com definições de fábrica, quando nós os adquirimos, com a possibilidade de fazer esta mesma limitação. Tal e qual como uma das últimas participantes referiu, de que usou a estratégia de colocar o ecrã a preto e branco, precisamente para quê? Para não ser causador de tanto estímulo. E ela sente que, de alguma forma, isso tem um efeito de travar aqui esta utilização mais excessiva. Esta é uma questão. Para além destas possibilidades que os equipamentos têm, também há um conjunto de aplicativos, principalmente, e os pais vão tendo cada vez mais consciência disso, portanto, há aplicações que podem ser descarregadas para o telemóvel do jovem e também dos pais, para que os pais, no fundo, possam ajudar aqui a fazer uma supervisão mais próxima e cuidada e pedagógica da utilização do telemóvel e depois das redes sociais e de todo um conjunto de comportamentos. Portanto, isto principalmente é algo que pode ser feito individualmente por cada um de nós ou então, neste caso aqui, por parte dos pais. Depois, sem dúvida alguma, que é importante, como algumas das pessoas foram aqui referindo, que é muito rapidamente se perde a noção de há quanto tempo é que está, ou o que é que eu comecei a ver ou a fazer. E, portanto, esta ideia é necessária de ser contrariada, ou seja, poder haver uma maior consciencialização do porquê que eu estou a fazer a utilização daquela rede social ou daquela pesquisa, daquela determinada informação. Ou seja, poder, em vez de haver um comportamento tão automático, poder haver aqui uma maior consciencialização. Outro aspecto também importante e que já vai sendo várias vezes referido é de poder não ter as aplicações das redes sociais nos smartphones, mas sim no computador. Porquê? Porque, no fundo, é uma estratégia para poder limitar um acesso fácil àquilo que é a entrada na aplicação da plataforma da rede social. Ou então, por exemplo, tentar, tendo a aplicação no telemóvel, no smartphone, poder, por exemplo, não ter a password guardada. Para quê? Para, no fundo, dificultar aqui este acesso imediato e automático aqui à utilização das plataformas, bem como poder, no próprio telemóvel, restringir aquilo que são os avisos que vão sendo enviados quando há um like ou uma notificação numa determinada rede social, que no fundo vai aparecer no ecrã, vai servir aqui de efeito de lembrete para que a pessoa volte novamente a olhar para o smartphone e que mais rapidamente, mais uma vez, incorra aqui neste comportamento de entrar na rede social para verificar aquela informação e quando dá conta, mais uma vez, vai estar aqui a ver todo um conjunto de outra informação que muitas vezes, tal e qual como aqui muitas pessoas referiram, sentem que é algo desnecessário, algo que lhes fez perder tempo. E, portanto, muitas vezes o algoritmo acaba por trazer aqui esta sensação de estarmos a perder tempo. E então isso faz com que a pessoa queira estar mais tempo para que sinta que aquele tempo que ali esteve teve alguma utilidade para si. Portanto, há aqui um conjunto de estratégias. Sim. Infelizmente nós estamos chegando mesmo ao final do programa. Eu quero agradecer imenso a sua participação. Espero poder tê-lo mais uma vez num próximo programa, né, num período muito breve,
tratarmos desses assuntos relacionados a esse, para poder ajudar os nossos telespectadores, internautas. Realmente eu agradeço a sua participação, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela consciência que tem passado às pessoas. Agradeço e até uma próxima oportunidade, tá bem? Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, igualmente. Nós estamos chegando realmente ao final do nosso programa, agora 23 horas e 59 minutos. De repente você em casa gostaria que nós estendêssemos um pouco mais, porém nós vamos voltar na terça que vem com outro assunto, com outro tema, ou talvez estendendo o próprio, mas com vertentes diferentes. Eu quero deixar à sua inteira disposição daqui a pouquinho o nosso e-mail também para uma sugestão de tema. Vamos ver como é que ficou a nossa enquete. Coloque aqui na tela, por favor. A primeira questão, se as pessoas sabiam, se os nossos internautas sabem o que é scroll. Naturalmente, algumas pessoas não sabem, 44% diz que sim e 56% diz que não sabe o que significa scroll. Não sabia, né? Porque a partir do programa de hoje já ficaram a saber. Quanto tempo passa a fazer scroll no seu telemóvel? Demasiado, 44% das pessoas disseram que passam um tempo demasiado, 50% de forma moderada e 6% muito pouco. A outra questão, o que nota no seu nível de energia quando passa muito tempo a fazer scroll no telemóvel? Fico mais cansado, 83% tem essa consciência que fica mais cansado, como também falou alguns dos nossos entrevistados. 17% fica mais relaxado e 0% diz que não nota nenhuma diferença. E a última questão, o que faz para descansar a cabeça? 15% diz que lê um livro, 20% vê um filme, 10% navega nas redes sociais e 55% diz que faz outra coisa. Realmente provando assim que há alternativas para a pessoa realmente se distrair, descansar. Você que agora acompanha o programa, pode enviar uma sugestão de tema, coloca por favor na tela, jornalismo@unifetv.pt, tá bom? Você pode enviar a sugestão, nossa produção vai avaliar e vamos trazer aqui sendo pertinente para o debate público. Eu quero agradecer a todos, muito boa noite, obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora vem aí o Marcos Bueno com uma programação muito especial para você que está cansado, mas não se referindo a um cansaço físico, mas um cansaço emocional, espiritual. Tudo para você tem dado errado, as coisas não vão bem, você talvez está enfrentando a dor da solidão, do desprezo, você está enfrentando um problema de saúde, você não sabe o que fazer diante desse cenário crítico que você tem vivido. Eu quero dizer para você que existe uma saída, existe uma solução e daqui a pouquinho o Marcos Bueno vai provar como, tá bom? Através do 218-368-008 você vai poder participar. Forte abraço, boa noite e até o próximo programa.